Boa noite, pessoal. Boa noite, né? É um prazer tê-los todos aqui. Tem rostos que eu ainda não vi, tem rostos que já são velhos conhecidos, né? É um prazer tê-los aqui. Espero que esse papo, porque esse negócio de palestra, isso aí é para quem pode. O máximo que eu faço é bater um papo. E mesmo assim, meia boca, né? Bato um papinho meia boca com o que a gente vai conversar hoje. E como eu sempre falo, né? Nós corremos o Evangelho, ao longo do ano, corremos o Evangelho todo. E hoje nós vamos falar do capítulo 5, que por sinal é o maior capítulo. Já foi falado na terça-feira passada alguma coisa sobre esse capítulo. E hoje nós vamos nos focar um pouquinho mais na perda de entes queridos e mortes prematuras. A primeira coisa, vamos lá, o capítulo 5 é bem-aventurados os aflitos. Será que Jesus falou que todos os aflitos estão bem-aventurados? Será que foi isso? Não. Jesus disse a seguinte coisa: as pessoas que lutam com todas as suas forças para sair dos problemas aflitivos que têm e, se não conseguem sair, se colocam numa posição de humildade frente a Deus, serão consolados. Então, quando ele fala bem-aventurados os aflitos, ele não fala os acomodados, que muita gente não busca sair do seu problema, né? Acha que, vamos ver, deixa estar para ver como é que fica, né? Isso é normal da gente, afinal de contas, somos do jeito que somos ainda. Mas estamos lutando para mudar. E se conseguimos brigar e tentar, brigar no bom sentido, né? De lutar, de fazer tudo necessário para sair daquela situação aflitiva e não conseguirmos, nos restam as duas alternativas: ou brigar com Deus e aí aumentar o nosso problema, ou entender que Deus é bom e justo e aquilo que está me acontecendo é bom e justiça. E aí, a partir desse momento, você é consolado. Por isso que é bem-aventurados os aflitos, porque os que sabem sofrer, sofrerão cada vez menos. E sobre perda de entes queridos e morte prematura, a primeira coisa que eu queria perguntar: será que existe realmente a perda? Perda do ser imortal que nós amamos? Ou será que a gente, como bom indivíduo da terceira classe de espíritos, né? Os espíritos imperfeitos, né? Todos nós somos, que eu costumo brincar, da terceirona, né? Nós somos da terceirona, a gente quer abraçar corpinho, né? Quer abraçar, né? Matéria, esquecendo que matéria é matéria. Vai se degradar e vai acabar, como qualquer matéria, né? Tudo que é material se degrada um dia, pode levar até as estrelas, né? É material, leva milhões de anos, mas vai se degradando até que um dia que acaba. Eu diria que esse é o ponto mais claro aonde o Espiritismo se coloca realmente como consolador prometido. Quando Jesus colocou de uma forma, ao meu ver, clara, mas nem tão clara assim para as igrejas, principalmente a católica, apostólica romana e as que decorreram dela, os protestantes, os ortodoxos e por aí vai, de maneira não tão clara, mas ele colocou de forma bastante clara uma coisa que mudou só tudo: reencarnação. Se nós formos pegar pelas igrejas normalmente cristãs, a gente teria dois destinos, né? Ia para o céu, ficava tocando harpa, né? Olhando a Deus. Deve ser um tédio danado. Você imagina se passar a eternidade tocando harpa e olhando Deus. Deve ser um tédio danado. Ou você
ia para um lugar bem pior, né? Você ia lá para o tal do inferno, onde você estaria lá com, né, todo lá o diabão, né, queimando lá, tocando fogo em você, né? Você imagina. Se isso fosse verdade, baseado no mundo onde nós vivemos, você diria que tem assim 0,5% da população, eu estou sendo bom, né? 0,5% da população no céu, e você podia esperar 99%, 99,5% dos teus parentes lá nesse local, o inferno. Então, assim, era um negócio absurdo. Você imagina, o filho que você ama, o pai que você ama, a pessoa que você tem amor, essa pessoa, você só consegue vê-la se os dois forem pro... É um negócio, cá entre nós, não é absurdo, chega a ser contra o senso de qualquer pai. Algum pai faria alguma coisa assim com o filho? Imagina o Pai do céu. Eu vou tentar provar isso para vocês. E aí chega Jesus e coloca a reencarnação. A reencarnação muda tudo. Eu posso agora, hoje, fazer alguma coisa de muito ruim, eu posso perder essa carne, mas mais cedo ou mais tarde, por uma questão de evolução natural, ninguém quer sofrer o tempo todo, a existência inteira. Ou alguém aqui pretende ficar a eternidade sofrendo? Se tiver, levanta a mão. Ninguém deseja, todos nós desejamos, em algum momento, sermos felizes. Todo mundo. Agora, Deus criou algumas leis que me empurram, mesmo que eu não queira, que se deixar, cá entre nós, né? Vamos, o amor de Deus, né? Se deixasse por mim, eu ir passando por coisas ruins, para que eu pudesse melhorar, alguém aqui ia dizer, eu quero passar por tudo quanto é ruim, rápido para poder... Pode esquecer, eu ia ser o primeiro, não me dá umas boas vidas aí direto, deixa esse negócio para trás. Mas Deus criou leis que nos empurram, e é literalmente isso, empurram para a nossa felicidade. Felicidade eterna. Quando a gente fala felicidade eterna, o que é felicidade? Não é um número, não é 1 bilhão, 1 trilhão. E outra coisa, eu vou levar muitos anos para chegar lá, né? Se for pensar, do Alexandre até virar um espírito puro, bota tempo aí, bota tempo aí. Mas quando eu chegar lá, seja o tempo que for que eu levar, a partir desse momento eu vou ter a eternidade na felicidade. Começaram a entender que esse tempo, por maior que seja, que a gente leve, é um piscar de olho para a eternidade. E olha que eu estou falando aqui milhões de anos, milhões, sei lá. O Alexandre vai levar, nossa, sei lá. Mas mesmo esse tempo, que se for grande, ele vai ser um piscar de olhos dentro da eternidade. Então, Deus me leva para a felicidade eterna. E isso mostra que, apesar de termos entre nós diversos problemas e fazemos muitas coisas entre nós muito ruins, principalmente colocando-nos, né, na posição de cobradores, né? Nós cobramos a nós mesmos e aos outros, isso infelizmente, somos terceirona, então a gente ainda faz isso. Mas à medida que você começa a entender que você, apesar de fazer isso tudo, a reencarnação vai te mostrar, através de uma série de situações que vão te levar a entender, eu fiz aquilo, por causa daquilo me aconteceu isso, mas eu fiz aquilo, a coisa não foi legal, e quando aconteceu comigo não é legal. Aí quando a gente descobre que uma coisa não é legal, o que a gente faz? Para de fazer, né? Ou descobrir, olha aqui, estou apanhando igual doido, né? Será que não está na hora de eu parar de apanhar?
E é isso que o Espiritismo traz. Quando o Roberto falou que instrumentaliza a mente, foi isso que ele está falando, que instrumentaliza o coração. É isso. Você começa a entender que existem leis, que está na hora de a gente começar a usar essa lei ao nosso favor. A gente sempre usou, mas sem sabê-las, sem entender como elas agem, por que elas agem. Hoje não, ela te instrumentaliza. Poxa, então não vou ficar aborrecido com o meu inimigo, porque ficar aborrecido com ele, eu tomo veneno e rezo para que ele morra. Que é isso que acontece quando você tem aquele cara, você toma o veneno e reza que ele morra. Então, é essa instrumentalização que o Espiritismo nos dá. Quando Jesus botou essa segunda palavra do alfabeto divino, né? A primeira, eu diria que foi o amor, e a segunda, a reencarnação, nós começamos a entender que através do Espiritismo e da doutrina espírita e dos fenômenos mediúnicos, a gente começou a quase que a materializar a certeza que sobra alguma coisa depois da vida. Quem já assistiu qualquer sessão mediúnica, ou quem já viu alguns filmes que mostram, tem até cientistas, tanto no Ocidente quanto no Oriente, que fazem pesquisas sérias, não é coisa de 2 dias. Tem pesquisador que está há 30 anos pesquisando a vida pós-morte. E eles chegaram à seguinte conclusão: sobra alguma coisa depois que esse corpinho vai embora. Se sobra, e os mortos não são mortos, né? Como é que a gente consegue sofrer? Por que a gente sofre quando perde alguém que a gente ama? Então, olha só, nós chegamos à conclusão que sobra alguma coisa, né? Esse Alexandre vai desencarnar qualquer dia, ou morrer, né? Desencarnar um dia desse. A minha esposa vai estar chorando, espero eu, tá o meu bem, né? Espero eu, vai estar chorando assim, e ela não está aqui, por isso que eu estou falando para a câmera. De qualquer forma, ela vai estar chorando aqui, e a situação que ela fica é essa: será que ela é necessário ela sofrer pela minha perda? E vamos entender outro ponto-chave: dor e sofrimento. Dor. Todos nós aqui teremos. Tivemos e teremos. Decrepitude do corpo. Aqui, os mais jovens aqui, que estão mais jovens há mais tempo, começa a notar que o corpo, você pega um saco de cimento, eu pegava saco de cimento, botava da gripe ali. Hoje eu pego o saco de cimento e pego o guindaste para tirar o saco de cimento e a mim mesmo do local, né? Porque é verdade, o corpo já não é mais aquele. Então, é uma situação que causa uma certa dor? Lógico. Agora, sofrer por isso, é você pegar aquela dor e fazer ela caminhar no tempo. Então, dor, todo mundo vamos tentar. Perdi uma pessoa, um ente querido, uma pessoa que eu amava realmente. Isso é uma dor, sem dúvida nenhuma. Mas, apesar de ser uma dor, eu não preciso sofrer por ela. Aí está todo mundo me olhando assim, todo olhando assim. Por quê? A dor é isso. Vou ter o meu luto, vou ficar chateado, vou ficar naturalmente saudoso daquela pessoa, mas vou lembrar dos momentos bons que eu tive com ela, com aqueles momentos felizes que nós passamos, aquela saudade produtiva. Acho que todo mundo aqui, quando pensa num avô, você lembra daquele, né, aquele momento legal que você teve com o avô, ou com o pai, ou com o filho, né? Ou você pode ficar naquele: meu Deus, por que eu perdi o fulano? Por que o fulano me abandonou? Isso é sofrimento, isso não é a dor. A dor, ela é natural. E todos nós aqui vamos passar por ela, todos. Se vamos passar, e já passamos por diversas vezes.
Mas o sofrimento é opcional de cada um de nós. De cada um de nós. Porque se você começa a entender que aquele momento de dor foi, em última instância, justo e bom para você e para aquela pessoa, e é isso que eu vou tentar provar para vocês à frente, foi justo e bom, você não tem como sofrer por ele. E eu não estou falando de sentir dor, entendam? Sofrer por ele. Não tem como sofrer. O espírita não tem mais esse... eu vou botar a palavra direito, que não me veio outra na cabeça, mas o direito de ter sofrimento por essas coisas. Porque ele sabe. Ele não é que ele acredita. Eu não acredito mais nisso. Eu sei que as pessoas, os seres que estavam aqui encarnados, que me eram caros e que hoje não estão mais, estão hoje mais próximos de mim que às vezes, muitas vezes, quando encarnados. Eu sei disso. Eu não creio. Então esse é o que é o Consolador prometido. De onde então que vem essa ideia de perda? De onde vem essa ideia? Porque todo mundo tem essa ideia de perda, né? Ah, perdi fulano. Ah, fulano, você perdeu o seu marido. Você perdeu seu irmão, né? Todo mundo fala, né? Você perdeu, né? Essa é uma ideia corrente. Mas de onde vem essa ideia? A primeira é a clássica, né? É que todo mundo imagina que essa é a minha única existência. Esse aqui fala para vocês, esse corpo que está sendo comandado por mim, na verdade, eu, espírito imortal, como eu gosto de dizer, Zypsilon, né? Zypsilon é uma questão de dar nome, inventei por nome para mim aqui. Zypsilon, né? Eu, Zypsilon, que hoje comanda esse corpinho, já teve 300 nomes antes e vai ter, sei lá, quantos mil depois. Então, para Zypsilon, essa personalidade Alexandra, ela é importante só enquanto ela esteja fornecendo experiências para ele, como as outras que precederam e como as que vão me suceder serão tão importantes. Então é só isso. Na verdade, a gente com essa ideia de vida unitária, eu vivo uma vez só. Acabou, acabou. Né? Essa é uma ideia correta, apesar de todos nós somos cristãos. Você vê, todos nós aqui, pelo menos acreditamos nas palavras de Cristo. Mas a maioria de nós acha que a vida é uma coisa só, porque a gente se vê corpo. Lógico, tudo bem, é que eu falo, ninguém acorda de manhã, abre o seu espelho e faz a barba no seu perispírito, né? Faz a barba no rosto. A esposa passa a mulher passa o lápis delineador no olho, né? Olha, estou sabendo, por favor. Passa o lápis delineador no olho e não passa no olho do perispírito, passa no corpo. Então, essa confusão de que nós somos carne, que tem um espírito, e não um espírito que está vestindo um casaco de carne durante um tempo. E um tempo até pequeno. Lembra da eternidade que eu falei? 100 anos com isso aqui sei lá, não dá nem um piscar de olho dentro da eternidade. Acho que não chega nem um piscadinho de olho, né? Então vamos lá. E outra coisa foi o que eu já falei do local do céu e inferno, essa ideia de local irremediável, ou para se encontrar, ou ia todo mundo para o céu, ou ia todo mundo para o inferno. Se a gente pegar os 10 pecados capitais, se a gente olhar direitinho, todo mundo aqui já fez um monte. Né? Então, assim, ia todo mundo se encontrar lá embaixo. Aí nós temos duas situações. A gente tem que começar a entender a Deus para entender isso. Entender a Deus, né? Ou pelo menos o que é possível da gente entender Deus. Porque está muito longe do nosso entendimento de Deus. Mas dentro das nossas limitações, que são muitas, a gente consegue ter uma ideia de Deus. Deus existe ou não existe? Concorda? Só existem duas possibilidades. Ou ele existe, ou ele não existe.
Se ele não existe, eu não sei nem o que é que nós estamos fazendo aqui, não sei o que é o catolicismo, não sei, né? Não sei o que é a gente nem que está aqui, podemos todos nos levantar e ir embora. Então, se não é verdade, se todos nós temos dentro de nós essa ideia inata que existe uma força que está acima de tudo que o homem consegue, né? Isso significa que nós temos a ideia de Deus inata. Agora, Deus, se ele existe, ele pode gostar da gente ou ele pode não gostar da gente. Se ele não gosta da gente, era a mesma coisa que ele não existisse. Concordam? Se Deus não gostasse da gente, pra gente era a mesma coisa que ele não existisse. Mas se ele existe e ele gosta, e que se ele criou tudo que existe, ele tem que gostar de tudo que existe igualmente. Ficou claro? Ou ficou meio etéreo demais? Eu dou exemplo. Então, se Deus existe, ele criou tudo, ele é o Pai Criador, né? Se ele é o Pai Criador, a gente tem que raciocinar que ele tem que ser, no mínimo, a gente pode pensar o melhor pai criatura, né? O melhor pai que a gente possa imaginar, né? Vamos imaginar um pai mais... Ele tem que ser, no mínimo, milhões de vezes melhor que esse pai. Se esse pai, qualquer pai da terra, gosta igualmente dos seus filhos, né? Ele pode se relacionar diferentes com os seus filhos, mas ele gosta igualmente. Imagina Deus, o Criador de tudo, eu vou gostar mais da Fátima, o Alexandre nem tanto, o Armando não, não pode ser assim, né? Então tem que ser igualmente para todos. Mas para ter amor igualmente por todos, eu só consigo fazer isso se eu não tiver privilégio nenhum, se eu utilizar da justiça com todos. Eu só consigo amar a todos igualmente se eu for justo igualmente com todos. Ficou claro? Ficou mais claro agora? Então, assim, Deus é imensamente justo, porque primeiro, ele tem que ser justo com todos, para ele poder ser bom com todos igualmente. Então, Deus é imensamente justo e imensamente bom. E aí, a pergunta que fica claramente é essa: afinal de contas, se Deus é imensamente justo e bom, algo que acontece comigo está errado? Algo que acontece com as pessoas que eu amo, mesmo ruins, está errado? Há o ser que é puro amor e justiça suprema faria algo para ferir, magoar algum dos seus filhos e filhas, ou seja, a sua criação? Faria. Por favor, alguém responda. Faria. Nós estamos falando da suprema, estamos falando supremo, não estamos falando de... não tem nada maior, mais justo e mais bom. Será que ele faria alguma coisa de ruim? Aí começa o imbróglio nosso. Aí começa o nosso imbróglio. Por quê? Porque a gente, como se coloca como carne, Deus busca a felicidade eterna para Alexandro, para Zípsilo. Esse é que Deus está preocupado. Esse é que as leis de Deus vão empurrar para frente. Esse não, eu, né? Eu vai empurrar para frente. Esse aqui é carne. E com uma vantagem por ser carne. Tudo que acontecer comigo de bom ou ruim vai fazer eu, Y, entender cada vez melhor o bem e o mal. Lembrando onde é que está a lei de Deus? Onde é que está a lei de Deus? Né? Onde é que está a lei de Deus?
Na consciência do homem. Então, mas esse aqui tem consciência? Não, quem tem consciência é esse aqui, ó. Esse aqui é que passa as informações para aqui, ó. Eu só estou falando para vocês porque esse aqui sabe. Eu aqui apenas sou a garganta, boca. Eu sou a materialização dos pensamentos e sentimentos que esse aqui tem. Entenderam? Então, essa é a importância, é ele que realmente vai pré-existir e vai subsistiu, né? Antes daqui, vai pré-existir e vai pré-existir pela eternidade. Nós somos imortais. Quando fala assim, dá até medo, né? Você é imortal, sabia? Você é imortal. Alexandre não. Alexandre é mortal. E cada vez mais próximo da data limite. Cada vez mais próximo da data limite, né? A gente nunca sabe qual é, mas os anos vão passando, né? Então, que a gente tem que começar a entender das perdas dos entes queridos. A Terra, esse planetinha que a gente vive, né? Esse tal de Gaia, como tem gente que gosta de chamar a Terra, é a questão do nome. A Terra conforme o Livro dos Espíritos, é um hospital, é uma escola, um hospital e uma prisão. E é fácil de ver, é uma escola. Acabei de provar para vocês, esse cara aqui, esse aqui só está aqui, isso aqui, ó, Alexandre, essa personalidade só está aqui para que esse cara, que importa, Y, possa aprender. Essa é a verdade. Eu só estou aqui para que esse cara possa aprender. Isso, personagem ou ator. O ator é o que faz, a personagem é aquela que eu no momento estou. Então, no momento eu estou, Alexandre. Aí a pergunta que fica como a gente vai entender a morte de um parente de uma forma boa, que nós consigamos, ninguém vai dizer boa, mas que nós consigamos entender que para aquele parente foi o melhor. Vamos lá. Aqui na Terra nós somos o quê? Somos espíritos que estamos nos degradando como corpo no dia a dia. Viemos aqui para aprender o que significa positiva e negativamente. Vamos passar por dores. Por sofrimentos, não. Cada um que vai passar por si, se desejar. Mas dores todos vamos passar. Se alguém que você ama se livrou da escola, do hospital, da prisão, você ia ficar aborrecido? Você tem um parente que você ama muito que está no hospital. Ele saiu. Voltou para a pátria dele, voltou para o lugar dele mesmo. Lugar que ele ia. Afinal de contas, isso aqui, como eu cansei de falar, né? Isso aqui é só representação. Esse cara vai viver no mundo espiritual eternamente. Voltou para lá, voltou para casa. Você vai ficar aborrecido? Eu entendo aquela dor da perda. Afinal de contas, ninguém está querendo aqui ser espírito. Não, vai doer. Mas ao lado da dor, não tem uma coisa legal que você diz assim, caramba, daqui a pouco, no meu caso, bem pouco, daqui a pouco nós vamos estar juntos. Alex, você vai falar disso, mas enquanto carne, talvez o que incomode muito, numa seleção natural em questão de idade, etc., seja mais fácil a aceitação. Uma situação prematura que você deve falar, isso. Aí seja talvez muito complicado. Mas olha só, na medida, eu concordo com você, quando você pensa na ordem natural das coisas, é mais fácil porque nós estamos vendo isso dia a dia. Eu perdi meus bisavós,
Eu cheguei a os conhecer, eu era pequeno, perdi meus avós, perdi meus pais, e hoje eu vejo meus netos me olhando como dizendo assim, você é o próximo da fila. Mas faz parte da natureza. Todos nós já aceitamos isso como natural. Então, nenhum de nós mais tem, puxa, não é. Né? Você é novinho, olhava o teu bisavô, falava, nossa, velho demais. Aí, passava o teu avô, nossa, velho demais. Aí, pais, aí, agora eu olho meus netos, eles olham para mim, eu fico imaginando, tu é o primeirão da fila. Eu entendo. Agora, que diferença faria isso com uma morte de uma criança, de um filho nosso? Qual é a diferença? Mas ele teria uma vida extensa pela frente. Uma vida extensa de quê? No hospital? Na cadeia? Não é isso aqui? Ou numa escola para passar tantas situações de forma ruim e que ele pudesse vir a aprender? Será que a retirada dele do planeta não foi uma indicação de que ele tem pouca coisa a se acertar com a lei? Será que não é uma indicação? Em vez de... existe um adágio popular, né, que os maus sempre sobrevivem, né? E é verdade. Quem tem muita coisa para aprender neste planeta tem que ficar mais tempo aqui, ué. Tem que ficar mais tempo, né? Agora, será que não é uma indicação de que aquele ser não precisava ficar num lugar tão legal como esse tal de planetinha Terra? Eu entendo, a gente raciocinando como corpo, raciocinando como, não, pelo amor de Deus, eu quero viver até os 3.758 anos, né? Mas será que não vai indicar que o Alexandro não aprendeu quase nada desses... Porque se você apanha e continua, e vem, e passa 200 anos só, e se você não aprender nada, não dá, né? Fica muito bem a expiação. Lógico. É lógico. Não, eu vou brincar, mas o pessoal que tem um pouco mais de idade, a gente não fica velho, a gente fica crocante. Então eu estava sentado ali, mexendo o pescoço, e eu via cada vértebrazinha, falei, crac, crac, crac. Falei, estou realmente ficando crocante. É uma realidade. Coisas que você faz, que fazíamos não faz muito tempo, deixamos de fazer. E olha, uma notícia triste, apesar de entender, vai continuar, só vai piorar. Faz parte da degradação do corpo, é uma expiação e tanto. Exatamente. É o que eu estou tentando colocar. Prematuro em que sentido, né? Se aquele indivíduo, se aquele ser que nos era tão caro, foi retirado rápido desse mundo de lágrimas, ou alguém acha que o mundo é um mundo feliz? Hein? Esse mundo é um mundo feliz? Alguém acha que esse mundo é um mundo que vai dar tudo certo, é tudo ótimo? Não é. Esse é o mundo que a gente vive. Então, se aprove a Deus, né? Que se Deus resolveu, botando em outras palavras, se Deus resolveu que aquele indivíduo, aquele ser, porque ele não é meu filho, como ele não era meu pai, não era meu avô, ele estava, aquele espírito imortal, né? Como eu não sou avô, vou deixar mais claro, eu não sou avô dos meus netos, eu estou avô dos meus netos. Talvez um dia desse eu me descubra esposo dos que foram meus netos, ou esposa, espírito não tem sexo, né? Então, ou vou descobrir, talvez, que ao olhar meus netos depois, né? Você já foi meu primo, você já foi meu irmão, você já... Porque nós não somos isso, nós estamos isso no momento, estamos. E quando a gente coloca, perdi o meu filho, perdi... Não, você não perdeu, você está a um pensamento de distância. Outra coisa bacana, qual é a velocidade do pensamento?
A luz tem um limite. Todo mundo sabe que a luz tem a velocidade máxima da luz, né? Mas já imaginaram que pensar não tem velocidade? Se você fechar o olho agora e pensar estar na Lua e visualizar a Lua, você está lá. Você está lá, né? Essa porção de você que é importante. O corpinho, infelizmente, não dá. Quem dera que eu pudesse fechar o olho e aparecer da Lua. Bem que eu morria sem falta de ar, né? Não tem oxigênio. Mas eu, importante, parte de mim já está lá. Então, não é mais longínquo essa perda que a gente coloca, perda dos entes queridos, né? Não é mais. Estaremos sempre juntos. Desde que o quê? Tenhamos cultivado amor entre nós. Porque só vai haver essa união realmente se nós tivermos cultivado entre nós um amor desapegado, não esse amor assim da minha esposa, do meu filho, do meu avô, mas aquele amor pelo aquele ser imortal, Y, que ao olhar para ele, o corpo, eu sinto que aquela pessoa tem algo comigo, mesmo que às vezes eu nunca a tenha visto. Quem aqui já não teve, olhou para uma pessoa, deu 2 palavras com a pessoa, eu conheço essa pessoa, sei lá, 70 anos, né? Quem aqui não teve? Por quê? O que vocês acham que aconteceram? 2 espíritos que já se conheceram, se reconheceram, mesmo sem conhecer o corpo um do outro. E é isso que acontece. Então, essa ideia da morte prematura, se existe morte prematura, não existe Deus, porra. Porque prematura significa fora da hora, né? Prematura significa fora da hora. Se existe fora da hora, então Deus não existe. Porque se ele permite que alguma coisa aconteça fora da hora, então ele não tem controle. Ele não é onipresente, onisciente, onipotente, né? Ele sabe tudo, onisciente, onipresente, ou seja, ele está em tudo, em todos, em tudo, até nesse átomo dessa coisa, Deus está ali, e ele é onipotente, ninguém tem mais força no universo que ele. Poxa, se assim é, como é que alguém fez algo errado? Como é que esse ser fez algo errado? Tirou prematuramente. Volto a dizer, deixando de uma forma bem clara, a dor é necessária nesse planetinha que a gente está, um planetinha de provas e expiações, é necessária. A gente tem que passar por essas experiências, mas não é necessário passar pelo sofrimento, não é necessário. E é isso, e o grande problema é que a gente sofre, e sofre é dor levada no tempo. Quanta gente tem aí, eu acho que todo mundo conhece alguém que perdeu alguém que gostava muito há 10 anos, e há 10 anos aquela pessoa fala, porque fulano me deixou. Você acha que aquela pessoa, a maioria dos casos, ela nem, já está em outro patamar, já nem mais se importa. Mas você acha que a pessoa, vamos lá, você tem uma mãe ou um filho, perdeu o filho e você fica, por que você me deixou, meu filho? Mandando aquela energia toda. Você acha que esse filho, esse espírito imortal, que estava na função de filho, está se sentindo legal? Você acha que ele vai se sentir legal? Falei, poxa, minha mãe está desesperada ali. Volto a dizer, a dor, infelizmente, todos nós teremos, mas o sofrimento não. E o sofrimento só não vem quando a gente entende Deus. E a gente não consegue entender claramente Deus. Deus é um cara que vai levar, Deus é uma energia que criou uma série de leis que vai me levar à felicidade. Mas vai levar quem? Eu, espírito imortal. Se ele resolveu que uma determinada criança devesse sair do planeta, dessa escolinha, a pergunta é, Deus foi injusto com ela? Deus faria alguma injustiça?
Deus faria, não, esse aqui, esse viga, esse ali morre, esse viga. Pelo amor de Deus. É difícil de entender? Claro, é difícil. Vamos lá, vamos ser sinceros, não vamos também dar uma dica. É difícil, mas é difícil na medida que a gente não consegue enxergar como espírito imortal. Não Alexandre, Zy, né? Não consegue se enxergar como espírito imortal. A partir do momento que eu falo, não, peraí, eu vou ficar sem a presença física daquele ser que eu amo durante mais, sei lá, vamos botar muito tempo, 90 anos lá, 90 anos, a pessoa, 90 anos, mas estou ao lado dela, mais cedo ou mais tarde, pela eternidade. Não é um número, não é 1 bilhão, trilhão, quatrilhão, não é um número. Estarei ao lado dela eternamente. E é essa ideia que eu queria passar para vocês. Vocês entendessem que essas ditas mortes prematuras, na verdade, é muito mais claro a bondade de Deus num ser que assim deixou uma escola, uma prisão ou um hospital mais cedo do que propriamente tê-lo deixado aqui. Deus sabe o que... Já imaginou? Deus sabe o que aquele serzinho poderia ser. Poderia ser uma excelente pessoa, poderia ser um facínora, mas se fosse facínora ficaria aqui. Aí, como deixou o Alexandre, né? Não era boa bisca, olha, Deus falou, não, eu vou deixar isso aí para aprender. Mas se ele não tivesse necessidade de passar por isso tudo, ele iria deixar? Então, para terminar, bem-aventurados os aflitos. Os aflitos quais? Os que aprenderam a entender que a aflição é uma forma de nos levar a um local melhor. E o entendimento do Livro dos Espíritos, o entendimento do Espiritismo realmente vivido, nos coloca na seguinte situação: eu vou sentir dor, porque ser humano ainda sou, mas eu não vou sentir sofrimento, porque o sofrimento depende de mim. E pela atenção, obrigado.